Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. E hoje, para nosso deleite, nós estaremos ouvindo a Cristina. Para quem não conhece, é minha esposa. A Cristina está conosco aqui já desde o início da nossa casa. E ela faz palestras em toda a região. É uma estudiosa da doutrina espírita. E hoje ela vai trazer esse tema para a nossa reflexão, Vida Feliz. Boa noite a todos. Que Jesus nos fortaleça, nos dê a sua paz. Quando o Divaldinho colocou esse tema aí para a gente falar, eu fiquei pensando nas pessoas aqui. Eu falei, ai meu Deus, se eu tivesse essa receita aqui na palma da mão e que eu pudesse levar assim para o pessoal copiar, né, como se fosse uma receitinha de bolo e que pudesse ter sucesso na empreitada, porque como que é a receita para a gente ser feliz? Todos os dias a gente levanta com esse objetivo, não é? A gente organiza a vida, a gente se programa, a gente estuda, a gente trabalha, a gente corre, a gente cria uma rotina, a gente cria uma agenda, a gente se esforça, né? Para que a gente possa, de toda forma, conseguir ter uma vida mais feliz. E quando a gente fala em vida feliz, a gente pensa assim, uma vida em que a gente esteja totalmente satisfeito, né? Porque o significado da palavra feliz é você estar satisfeito. Muitas vezes a gente pensa que essa vida feliz a gente vai conseguir caminhando em busca de um objetivo. Então a gente fala assim, vida feliz para mim é se eu estou numa festa. Vida feliz para mim é na sexta-feira que sextou, eu posso ficar aí alegre com meus amigos. Vida feliz para mim era se eu tivesse uma condição financeira favorável. Mas em tudo nós vamos observando que tem um senão. Porque essas condições muita gente consegue e ainda assim não se dizem totalmente felizes. Nós vemos pessoas que conquistaram o poder, que têm beleza, que conquistaram aí uma condição financeira e ainda assim desistiram da vida, entraram nos conflitos existenciais. Então, aonde buscar uma receita para que a gente realmente tenha uma vida feliz? Então, tudo vai de encontro à nossa consciência do que é ser feliz. Do que é ser feliz. Que estado de felicidade é esse? Porque não dá para eu dizer que eu só sou feliz se eu estiver numa viagem dos meus sonhos. E eu vou estar infeliz se eu estiver sentado aqui nesse banco de alvenaria na cidade de Votuporanga. Então, vida feliz é aquela que ocorre, que eu esteja sentindo onde quer que eu esteja. Com quem eu estiver. Esse estado de plenitude, ele tem que me acompanhar. Isso é ter vida feliz. Cristina, mas como se consegue isto? Então, a gente foi buscar ajuda na doutrina, lógico, né? E a doutrina diz assim, que para a gente ter uma vida feliz, a gente tem que despertar a nossa consciência para esta vida feliz. Nós temos que ter uma consciência mais desperta. A pessoa que se diz infeliz é porque está adormecida em si mesma. Ela não descobriu ainda o porquê da vida. Ela não tem um sentido para a vida dela. Então, a doutrina, ela revela para nós vários pontos, mas nós pegamos 5 pontos essenciais, que seriam, eu vou tratar aqui 5 portas, que se nós adentrarmos por ela, aprofundarmos no conhecimento delas, não tem como não ter uma vida feliz. Todo mundo ficou curioso, né?
Que portas serão essas? Por onde é que nós devemos passar? Então, essas 5 portas, segundo a doutrina espírita, a primeira, nós vamos colocar a imortalidade da alma. Gente, nós vivemos num momento que as criaturas têm medo de morrer. Muitos não levam uma vida feliz porque ficam apavorados com as notícias, o que pode acontecer. Todos os dias os jornais trazem notícias que nos desestabilizam, ameaças de toda ordem. É um problema aqui, outro problema ali, e a criatura tem medo. Já pensou que maravilha adentrar por esta porta e descobrir que nós somos imortais? Que a morte não existe? Que eu não nasço no berço e pereço no túmulo? Que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo o que eu conquisto, eu vou manter espiritualmente falando, porque eu não vou morrer. Isso não seria para nós algo maravilhoso? Não é uma receita de vida feliz? Saber que o fenômeno da morte nada mais significa como se fosse uma moeda. Vida, nascer e morrer. Mas eu vou continuar. Os meus amores que me antecederam permanecem vivos. A morte não é o fim. Não é algo que traz para nós assim uma alegria muito grande. E não é algo, não é uma notícia que a doutrina espírita traz. Muitas filosofias, muitas ideias. O nosso Sócrates, o grande filósofo, com 70 anos, sentou em frente aos seus alunos e disse a eles: eu aceito a condenação, eu tomo veneno, eu bebo a cicuta, porque eu tenho certeza que eu não vou morrer. E assim o faz, para deixar perpetuadas as suas ideias. E hoje a ciência, hoje diversas outras orientações religiosas já começam a trabalhar a ideia que através do senhor Allan Kardec vem muito explicado para cada um de nós. Gente, e a ideia dessa imortalidade da alma, de que nós somos espíritos imortais, muda a nossa vida. Eu vejo aqui na casa, quantos irmãos aqui testemunharam ver o filho, o neto, a mãe, o pai partirem. E ainda assim mantém a vida, trabalhando, lutando, buscando seus ideais. Quantos aqui deram sequência na vida, fortalecidos pela ideia da imortalidade da alma? Mas infelizmente, a criatura que não adentra por essa porta cai no desânimo, muitas vezes dando ali uma chance para que doenças da alma possam se instalar, e a criatura às vezes entra num processo depressivo, de melancolia, de insatisfação, porque não detém essa condição de despertar a mente, o coração, para a certeza de que nós somos almas imortais. Mas nós poderíamos adentrar uma segunda porta. Opa, somos almas imortais, ótimo. Mas o que vai ser de mim depois que eu morrer? Um dia eu conversava com uma tia, que está ali naquele estado terminal, que ela, a gente não sabe o que vai encontrar. Não sabe o que existe do outro lado. O outro diz assim: ah, meu filho, o meu filho partiu desta vida, enveredado pelo crime. O outro, eu tive uma experiência com uma prima, embora tenha educado uma filha de forma maravilhosa, a menina com 25 anos opta pelo suicídio. E ela diz: Cristina, o que vai ser da minha filha agora? Nunca mais eu vou vê-la. Porque dentro da concepção de muitas criaturas
que tem dificuldade de ter uma vida feliz, quando partir desta existência, ou vai para o céu ou vai para o inferno. E como a maioria ainda leva uma vida equivocada, o caminho do céu está muito longe, mesmo que nós saibamos que esse céu contemplativo não exista. Então a pessoa fica acreditando que vai ser levado para um local onde haverá um sofrimento eterno. Mas a doutrina espírita vem e diz, gente, não é bem assim. Nós somos almas imortais. Somos levados de volta. Existe uma pátria espiritual. Na justiça e misericórdia divina, todos os seus filhos são amparados. E ali então, cada um vai recebendo, muitas vezes, através da comunicação dos espíritos, notícias dessas almas. E quando adentramos pelo estudo que esclarece e nos consola, nós vemos as comunicações dos espíritos no livro Céu e Inferno, falando sim da infelicidade e da felicidade da vida futura, no retorno. Mas é uma casa que nos aguarda. Não partimos dessa existência entregue ao léu. E ainda mais, uma vez, nós vamos dizer que a gente poderia dizer que essa porta nos dá certeza de uma vida feliz, porque o retornar para o local de onde nós viemos, mesmo que não seja na condição como nós precisávamos estar ou chegar até lá, dá a cada um de nós a certeza da continuidade da vida, de que nada cessa, nada para. E aí, na sequência, ele vai nos revelar a terceira porta. Essa terceira porta é uma lei maravilhosa que nós estamos sujeitos. A lei de causa e efeito. Porque se por um lado eu sei que eu sou uma alma imortal, que eu tenho a vida futura, eu vou estar sim condicionado ao julgamento da minha consciência do que eu fiz certo, do que eu fiz errado. Mas a hora que eu me deparo com os equívocos que eu cometi, essa lei de causa e efeito vai me levar a refletir a respeito disso. E aí, nesse momento, eu vou descobrir que eu vou passar por um sofrimento temporário, mas que isso vai fazer com que eu aprenda. Eu vou entendendo o porquê da minha situação aqui na vida hoje. A lei de ação e reação. Ninguém lesa a lei divina sem que tenha que passar por essa correção. Agora, eu vou observar que se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, ao mesmo tempo, eu tenho em Deus um Pai, que é justo e é misericordioso. E aí, com a lei de causa e efeito, essa imortalidade da alma, essa certeza do prosseguimento da vida, vai dar todo o entendimento para os problemas que nos ocorrem aqui. Porque eu sou criado por Deus. Qual que é o objetivo de Deus quando cria a cada um de nós? Que nós possamos um dia ser criaturas que tenham uma vida feliz, verdadeira, espíritos puros. Então, vida feliz, plena, é aquela que nós vamos conquistar quando atingirmos esta evolução. Agora, para que eu possa chegar até lá, eu tenho que trilhar por essas leis. E diz a questão 614 de O Livro dos Espíritos, que nós só temos uma vida infeliz, de aflição, porque nós nos afastamos desta lei. Se nós não nos afastássemos dessa lei de Deus, que é a lei de amor, nós não encontraríamos a dor. Nós observamos aqui que muitas vezes a criatura, ela vai ficar assim, pensando, mas como? Eu reencarno, eu estou aqui na Terra, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por problemas. Tudo isso é evolução,
é aprendizado. Se nós observarmos sob essa ótica, nós não vamos ver nessa lei de causa e efeito como um castigo, como uma penalidade. Nós vamos observar que nós temos só que cumprir o nosso papel. Eu vim com a missão de ser pai, de ser mãe, que eu faça bem feito. A missão que me confiou. Mas de forma a dar àquele papel que eu estou desempenhando todo o labor que for preciso. Sem egoísmo, sem querer terceirizar o meu serviço. Se eu vou nascer e de repente num dado momento eu tenho uma condição financeira, ou a vida consegue colocar sobre as minhas mãos um patrimônio, eu tenho que saber que aquilo ali, eu sou um administrador, eu sou usufrutuário daquele bem, e que eu preciso utilizar e saber que Deus trabalha através de mim em favor dos seus filhos, e assim eu vou cumprindo a lei. Esse cumprir a lei vai fazendo da minha vida uma vida mais feliz. É difícil, é. Eu hoje recebi o carnê de IPTU da minha casa. Quando eu recebo o carnê de IPTU, eu lembro sempre de uma historieta que nós tivemos aqui. Que nós saímos fazendo campanha para comprar cimento para fazer esses barracões. E nós chegamos num empresário. E a hora que nós pedimos um saco de cimento, ele tirou 40 carnês de IPTU. E ele disse assim, mas como é que eu vou colaborar? Eu tenho que pagar 40 carnês de IPTU esse mês. E nós ficamos observando. É a criatura não estar desperta naquilo que ele pode participar, na beleza da vida, de ser um colaborador de uma obra, de algo que poderia fazer tanto bem a outras criaturas e que ele, de alguma forma, também poderia usufruir. Então, a lei de causa e efeito nos leva, muitas vezes, a perceber que a gente erra, a gente sofre, mas a gente vai aprender a lição. Então, nós temos ali que somos imortais, que a vida continua, que estamos sujeitos a essa lei de causa e efeito, mas Allan Kardec quer perguntar um pouquinho mais. O homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Será que nós podemos gozar de uma felicidade completa aqui na terra? Mas se eu sou um espírito imortal, se a vida continua, eu sei que eu tenho que passar aqui na terra por tudo aquilo que eu causei de errado ao outro. Eu hoje vivo as consequências do que eu fiz equivocadamente, ou nessa existência, ou em existência anterior. Mas eu posso ter uma felicidade completa? E ele vai colocar para nós que não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Vocês percebem que ele está dizendo ali que dele depende de cada um de nós. De cada um de nós. E o que faz com que tudo isso possa adentrar a nossa mente e nos dar essa certeza? É o estudo. É o estudo. Eu sei que quando a gente está fazendo uma preleção evangélica como esta, muita gente fica assim, mas será que é assim? Será que é desse jeito? Porque no dia a dia não é. E é difícil mesmo. Nós temos 45 minutos para argumentar em favor dessa vida feliz e dessas 5 propostas que a doutrina traz para que a criatura seja feliz. Mas se eu participo de estudo, se eu aprofundo a doutrina espírita, e a casa oferece tanto, temos na quinta, temos no domingo, domingo de manhã, domingo à noite, em tudo nós precisamos buscar argumentos para satisfazer a nossa ânsia. Porque do contrário, a gente não se convence. E aí precisa vir a dor para que a gente possa se dobrar. E que bom se num bate-papo, numa conversa como essa, a gente pudesse sair daqui meditando acerca disso. Porque despertar para essas realidades é ter uma vida feliz. Cristina, depende de mim abrandar os meus males e ser tão feliz quanto eu possa ser aqui na terra? Sim, depende de cada um de nós. Porque nós fazemos muitas vezes tempestade em copo d'água. A gente gosta de ser vítima.
A gente gosta de chorar, a gente gosta de reclamar. A gente para muito pouco para observar as belezas que chegam até nós, as coisas boas que nos acontecem, o quanto que nós temos para celebrar, Então, abrandar os seus males e ser tão feliz quanto possa. Eu vou pedir licença para fazer um comentário pessoal, não meu, do Donizete. Já que ele me apresentou tão bonitinho, vou falar um pouquinho dele. O Donizete, há uns 20 anos atrás, ele frequentava a casa, mas ele fez um estudo do Luiz Antônio, ainda um pouco tímido, né? Porque a gente se conheceu, eu era de família espírita e ele não. Então ele estava assim, com um pezinho lá, outro cá, empolgado, amigo do Luiz Antônio. E ele passou por uma enfermidade, muito difícil na época. E ele, na época, ele falava assim, não é possível que isso aqui ia acontecer comigo logo agora, né? Não tinha nada para acontecer isso. Ele ficou assim um pouco indignado com aquilo, né? No auge, jovem, né? Olho verde, bonitão, e passando por aquela situação complicada. E ele falou assim, eu não esperava que Deus ia fazer com isso comigo de jeito nenhum. É o que a gente fala, não é? Por que na minha casa? Por que comigo? E aí foi muito difícil, foi um tratamento de quase 5 anos. Mas graças a Deus, depois ele foi, firmou o taco, e trabalhando, e na casa, curso de passe, nós vamos ter curso de passe amanhã. E estuda, e sabe fazer palestra, e vem lavar panela, e vem fazer as atividades da casa. Há 1 ano e meio atrás, faz um exame, um tumor encapsulado no rim dele. Tirou quase todo o rim. Com sorte, um câncer bravo, mas se controlou. Ficou em São Paulo, nós estávamos voltando, eu dirigindo, e preocupada, né? Gente, agora, né? Lá atrás foi grave, mas não foi tão grave, agora vamos ver como é que ele vai segurar a peteca. E ele veio no caminho, ele virou para mim e falou assim, graças a Deus, né? Acho que essa daí eu quitei mais um pouco, né? Aí agora eu já posso dizer que a conta está baixando, né? Do que eu estou devendo. Falei, Ele falou, Falei, então você tá bem, tá tranquilo? Não, a gente não lê lá no centro a questão 258 do Livro dos Espíritos, escolha das provas. Se eu estou passando, é porque eu mereço, né? Dentro da lei de causa e efeito, eu estou vivendo uma situação aqui, eu tenho que enfrentar. A outra demorou 5 anos para ele sair. Nessa, com 40 dias, ele estava lá no fundo lavando latão de sopa. E fazendo palestra, e participando das atividades. O que é isso? É o entendimento. É o despertar daquilo que cada um de nós precisamos. Porque ele podia falar, puxa vida, agora, como que vai ser? E ficar chorando e agravando o problema. Não, surgiu o câncer. Seja bem-vindo, meu amigo. É com você que eu vou fazer essa evolução. Eu quero ter uma vida feliz, plena. Se eu tenho coisas para resolver no caminho, eu vou resolver. Então isso é lidar com livre-arbítrio, aproveitando essa capacidade. É o que dá para a gente fazer aqui na Terra, não é? Mas Allan Kardec, ele era danado, ele queria saber um pouco mais. Devia estar procurando ser feliz também com a Amélie. Então ele diz assim, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Gente, porque a história é sempre assim, olha, a Terra é um lugar de choro ainda, de sofrimento. Aqui a gente está espiando, a gente está passando por provas, né? E nós sabemos disso. Agora, essa transformação da Terra, embora a gente veja essas convulsões no orbe, muita coisa acontecendo fisicamente, essa transformação é a transformação moral. E isso não é físico, isso é espiritual de cada um de nós. Quando que a Terra vai ser transformada? Quando que a humanidade será transformada? Quando, dentro dessa caminhada, como viajores que nós estamos fazendo rumo a essa perfeição, nós aprendermos a seguir com as leis de Deus. Agora, enquanto toda a humanidade não melhora, podemos gozar de uma felicidade relativa? Será que dá para a gente ser feliz de vez em quando? Dá, não dá? A gente sai, a gente compra um pastel, né? Enquanto o pessoal ali na pastelaria, é um momento, ninguém está falando de problema naquela hora lá, não é? A gente sai, encontra os amigos, toma um cafezinho,
dorme com o netinho. Tem coisa melhor nesse mundo, não é? Bate um papo, uma fofoquinha aqui dentro, no nosso bazar. Envolve-se com o pessoal. Tem problema? Tem. Mas a gente tem muita coisa boa, não tem? Para viver. E ele vai dizer que é isso mesmo. O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Ele é danado, né? Ele já começa dizendo assim, olha, dá para ter uma felicidade relativa, mas você fica sabendo que o problema de você ser infeliz é seu. Quando a gente vai trabalhar com um grupo de saúde mental, que você faz anamnese, a hora que você começa a conversar com a pessoa, nos 30 primeiros minutos, ela vai te falar que tem um culpado por aquele problema na vida dela. Ou a expectativa que ele tinha no filho e que ele não correspondeu. A expectativa que tinha num cônjuge e ele não era, depois de 3 anos, aquilo que você conheceu como sendo o príncipe ou a princesa da sua vida. O patrão é aquele carrasco. O funcionário é aquele que te tira o sono. O vizinho é aquele que coloca o rádio alto. Você mora... Enfim, gente, sempre tem um culpado. Agora, ele começa dizendo aqui que não tem culpado. A grande notícia é essa. O culpado pela nossa infelicidade somos nós mesmos. Ah, mas a minha mãe, quando eu tinha 13 anos, ela me impediu de fazer isso. Ótimo, mas você recebeu a mãe e o pai que você precisava receber. Porque dentro da situação de espírito imortal, nós precisamos saber também que nós somos filhos de Deus e que a nossa vida tem uma programação. Ah, meu papai é chato. Meu papai não fez isso para mim. Eu queria ter feito isso e ele não deixou. Então a gente fica procurando o culpado. E a gente fica revisitando o passado da gente para procurar uma desculpa. Agora tem uma fisioterapia que inventaram, descobri essa semana. Não sei o nome, o pessoal deve saber. Mas você vai, a pessoa passa a mãozinha, deve ser alguma coisa ligada à medicina, eu não estou criticando. Só estou dizendo que eu vivenciei um fato. E a pessoa estava com um problema e foi lá. E a fisioterapeuta diagnosticou que em 4 momentos da vida dela, ela viveu uma situação e precisava ser resolvida. E ela chegou em casa, menina. Mãe, a senhora tem que lembrar. O que aconteceu comigo com 4 anos de idade? Aí a mãe vai ter que ir nessa fisioterapeuta também agora para resolver, porque vai ser uma bolinha de neve. Então, o que a gente tem? Gente, não volta para trás. Vamos olhar para frente. Quem revisita o passado, fica buscando lá atrás as situações, deixa de ter uma vida feliz. Revisitar o passado é envenenar o presente. Vai em frente. A pessoa que você é hoje é outra. Você está vivendo no outro meio, convivendo com outras pessoas. Novas ideias estão entrando na sua mente. Segue. Dá espaço para que as coisas boas possam te encontrar. Então aqui, ele vai verificar que a gente não pode, de forma alguma, colocar no ombro dos outros a infelicidade nossa. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Olha de novo aqui a questão 614. Criados simples e ignorantes, a lei de Deus nos leva à felicidade, à vida feliz. Mas nós temos que praticar a lei de amor, a lei de Deus. Se afastamos dela, na nossa ânsia, nós vamos ter problema, nós vamos sofrer. Nós temos que saber que a gente tem que florir aonde nós estamos plantando. E quando ele diz assim, que a gente tem essas escolhas, todos os dias de manhã, a gente tem que olhar no espelho. E a gente tem que se perguntar, o que eu quero para mim? Eu quero ficar aqui me lamuriando, ou eu quero ter uma vida feliz? Se eu quero ter uma vida feliz, eu tenho que ir à luta. Aonde que eu consigo isso? Onde que hoje eu posso estar com pessoas que vai me dar recurso para isso? Se eu trabalho, eu vou chegar no trabalho, eu vou fazer a minha parte. No mínimo, gente, usar as 4 palavrinhas mágicas que a gente ensina aqui no projeto para os nossos garotos. Bom dia, tudo bem? Ser gentil com as pessoas, muito obrigado.
esbarrou, ou desculpa. Né? Agora nós estamos vivendo a época da... Não pode ter importunação. Então, se importunou, você tem que pedir desculpa na hora. Então, a gente vai fazendo com que a nossa vida seja mais leve. No nosso dia a dia. E eu escolho ser feliz. Eu posso fazer alguma coisa a mais? Faça. Cuida do jardim da frente da sua casa. Ah, mas eu não tenho nada para fazer, minha vida é vazia. Vem aqui, fala com o Divaldinho, cata o matinho. Tira a linha das roupas das meninas que estão na costura. Cria um mundo em que você possa ser mais feliz, porque você está rodeado de pessoas. Só é solitário quem não é solidário. A pessoa que se empenha em fazer alguma coisa, ela granjeia amigos. Qualquer coisinha que você pense em fazer, eu posso ajudar? Pronto, você já tem um amigo. E quando a gente granjeia amigos no mundo material, e a obra é boa, existem amigos no mundo espiritual, invisíveis aos nossos olhos, que está te olhando, que está te vendo. Ah, fulana, ela vai lá no centro. A gente tem visto ela lá. Nesse momento ela não está bem. Baixou a guarda, surge uma tristeza. O espírito amigo aproxima. Sopra ali na acústica da alma. Gente, nós não podemos duvidar disso. Não podemos. E a quarta porta, para despertar a nossa consciência para uma vida feliz, é adentrar no conhecimento da reencarnação. Que maravilha, gente! Se todos nós tivéssemos essa certeza de que nós somos espíritos reencarnados, que nós vamos passar por essas esferas reencarnatórias quantas vezes for necessário, até que a gente não se resolva com todos aqueles que estão dentro da nossa jornada evolutiva. Nós vamos ter que nascer, morrer, voltar a nascer, voltar a morrer, e aí reencontrando essas criaturas. Isso dá sentido à nossa vida. A gente não vai lamentar, por que eu nasci nessa casa? Filho do fulano, da fulana. Por que eu não nasci naquela? Nascestes no lar que precisava. A gente vai conseguir ter uma vida de relação melhor. Porque dentro de casa eu olho para o meu filho e eu sei que ele está atravessado comigo. Ele vive amuado. E eu fico olhando, meu Deus, por que ele é assim comigo? O outro parece que não é. Por que é assim? Mas aí eu olho e falo, meu Deus, é um espírito que retorna. Eu não sei se foi um afeto ou um desafeto. Eu tenho que manter o meu papel de mãe ou de pai. Porque eu não posso sair da minha posição. Achar que porque na vida passada eu posso ter feito algo contra ele, eu mudo a posição e eu passo a paparicar, estragando a trajetória do espírito. Mas eu começo a olhar para ele e eu começo a compreender. E eu vou fazendo a minha parte, o meu esforço de bem conviver. Na vida conjugal, eu olho para o companheiro e depois eu já não vejo mais como marido, como aquele que a gente escolheu lá no início, simplesmente para seguir uma trajetória de amor, de paixão. Mas agora é companheirismo, é dois espíritos que com certeza fez um combinado para estar aqui, para constituir uma família. Agora, a trajetória é fácil? Não é. Achei até que ele ia fazer um desabafo na apresentação. Falei, Senhor, fiquei aqui orando. Falei, sabe lá o que vem. Mas foi caridoso, graças a Deus. Então, não é fácil. Mas quando a gente compreende, estamos marido e mulher nesta encarnação. Estamos. Fizemos um planejamento reencarnatório. Combinamos uma prole. E temos que levar esse projeto de vida da melhor forma possível. Até quando a providência divina achar que deve ser. Então, nós vamos combinando que as situações têm uma razão de ser. Nós não podemos limitar a nossa visão somente aqui à estreiteza da vida material. É necessário que a gente se veja como espírito reencarnado, porque aí a gente vai observando que a tolerância, a paciência, ela vem.
Quando você encontra... Não, fui no centro. Estou aqui em casa agora. Estou passando por um problema. Estou passando por uma enfermidade. Mas eu fui. Eu aprendi. Eu sou um espírito imortal. Eu estou reencarnado. Tem uma razão de ser para tudo isso. Nada acontece por um acaso. Nada acontece por um acaso. E eu vou compreendendo a grandeza da vida. Eu gosto muito desse depoimento de Benjamin Franklin. Por isso que de vez em quando eu compartilho. Porque eu acho que cada um de nós aqui estamos numa edição. O Benjamin Franklin foi inventor do para-raio. Um homem muito inteligente. Embora tenha desencarnado em 1790, ele tinha as ideias reencarnacionistas. Então ele coloca aqui, no túmulo dele, seja gravado essa frase. Aqui repousa entregue aos vermes o corpo de Benjamin Franklin. Ajudante de tipografia, como a capa de um livro cujas folhas foram arrancadas e cujo título e duração apagados. Mas por isto a obra não está perdida. Gente, ele se compara a um livro. Nós somos uma obra que não está perdida. Cada um de nós, aos olhos de Deus, somos um exemplar único. E ele diz assim, que reaparecerá, como ele acreditava, em 9 melhor edição, revista e corrigida. Hoje, eu gostaria muito que vocês acreditassem nisso. Cada um de nós estamos na nossa melhor edição. Nós nunca fomos tão bons como nós estamos sendo hoje. Nunca. Em nenhuma encarnação. Nunca. Ai, Cristina, mas eu ainda trago tanta inveja, tanto ciúme, eu me irrito, olha, eu tenho tanta coisa aqui que você não queira saber, mas você já foi pior do que é. Você já foi pior. Essa edição é a melhor. A próxima vai ser melhor ainda. E vida feliz, desperta, é essa que a gente precisa acreditar. Às vezes a criatura fica achando que ele vai ter que lutar para chegar até a felicidade. Então a felicidade, ela não é uma estação, mas sim uma forma de viajar. A pessoa não pode ficar uma vida inteira achando, quando eu aposentar eu vou ser feliz. Quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver meus filhos eu vou ser feliz. Quando eu der conta de ir lá para o Guarujá eu vou ser feliz. Quando... Não façam isso. Seja feliz hoje. Analisa a vida, coloca na balança, pega aquilo que você tem para se apoiar e seja feliz hoje. Ninguém sabe o dia de amanhã, o que é que vai acontecer. Então, seja feliz hoje. Eu trouxe a imagem de Jerônimo Mendonça, porque todas as vezes que eu falo nisso eu lembro dele. Porque Jerônimo Mendonça tinha tudo para ser um infeliz na vida. Só que era uma pessoa desperta para todas essas portas que a doutrina espírita nos traz. Ele, jovem, forte, por conta de uma artrose, vai ficar paralisado em cima de uma cama, depois fica cego, dores atrozes que ele carregava, esse saco de 30 quilos com peso para minimizar, mas deitado numa tribuna, de Valdinho viu no Emmanuel, ele teve a oportunidade de vir, falava do Evangelho de Jesus, clamava aos céus por todos aqueles que estavam ali, porque ele sabia que era um espírito em estado de expiação. Aquilo que ele estava passando não era culpa de Deus, não era culpa do vizinho que mandou fazer um feitiço para ele, como a mãe acreditava que tinha sido. Não, era ele, espírito, que em outras eras havia lesado a lei e agora volta. E ele se dizia, eu sou feliz porque eu sou desperto. Eu acredito que sou um espírito imortal. Eu acredito que vou voltar para a pátria espiritual melhor do que aqui chegou. Eu acredito que dentro da lei de causa e efeito, eu estou me acertando com a lei de Deus. E eu vou conseguir ser mais feliz.
Eu acredito que pela lei da reencarnação, eu retornarei em condições físicas melhores. E aí, ele vai deixando essa mensagem para nós. John Lennon dizia assim, que a vida é o que acontece enquanto a gente faz plano para o futuro. Se dá para sentar hoje, tomar um copo de água junto, senta hoje. Você não sabe o que vai acontecer. Vida é o que acontece enquanto você faz planos para o futuro. E a última porta, para a gente poder ir encerrando. A existência de Deus. Meus amigos, que triste a criatura viver no mundo sem acreditar em Deus. Que desespero, que desânimo. Porque todas essas outras 4 portas só são possíveis por conta do amor de Deus por cada um de nós. E é muito importante que a gente entenda isso. Porque nós estamos vivendo hoje uma sociedade que é o espelho do desespero, da loucura de muita gente, porque não acredita em Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que proporciona a todos os dias a nossa capacidade de pensar, de ter um espírito. Um Deus que organizou o nosso sistema planetário. Um Deus que colocou um dia uma massa incandescente na mão de um filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele pudesse cuidar, preparar, organizar a vinda de cada um de nós aqui. E nessa vinda, ele se torna o nosso guia. Guia por quê? Porque ele já passou pelos caminhos que nós passamos hoje. Jesus também trilhou essa busca por uma vida feliz, até se tornar um Cristo. E em sendo guia, num dado momento, ele vê a necessidade de ser um modelo para nós. E vem para deixar para cada um de nós uma referência. Uma referência. E ele não vem sentado num trono. Ele vem numa manjedoura para nos ensinar acerca da humildade, do entendimento de uns com os outros. Ninguém é melhor que ninguém. Ele que poderia ser o maior dos maiores, vem ensinar isso para nós. Vida feliz com arrogância não existe. Vida feliz com nariz empinado não existe. Vida feliz com egoísmo, com orgulho não existe. Nós precisamos entender isso. Baixarmos a nossa bola na vida, para que a gente possa produzir mais e entender. Perdoar. Porque a criatura que nos fez mal, ele fez lá atrás. Se ele fez ontem, já é passado. Hoje ele já está de forma diferente. A dor também vai alcançando a pessoa, ela vai modificando. Se perdoar. O erro que nós cometemos há 20, 30 anos atrás, eu era uma outra pessoa. Não tinha os conhecimentos que tenho hoje. Não vivermos ansiosos pelo amanhã. Compreendermos as pessoas. Diz Chico Xavier que nós devemos ceder em tudo para ser inflexível no essencial. Olha que coisa linda. Vamos ceder no dia a dia. Está tendo um churrasco, mas eu vou lá na casa espírita, o pessoal está lá bebendo. Senta junto, toma um copo de água, um suco de laranja. O que custa? Para que a gente possa viver bem com as criaturas, nessa vida de relação. Só assim a gente vai conseguindo compreender a frase que Joana de Ângeles deixa para nós, que somos herdeiros de Deus, filhos desse Pai, e Ele nos criou para ser felizes. Deus nos criou para ser felizes. Que possamos então seguir dessa forma, né? Eu gosto muito daquela música do Gonzaguinha, viver
e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar na beleza de ser um eterno aprendiz. Se formos humildes o suficiente para adentrarmos por essas 5 portas, aprender, aprender e aprender, não tem como dar errado. Deus abençoe a todos nessa caminhada, tá? Eu desejo de coração reencontrar a todos numa vida muito plena e feliz. Não sabemos se todos chegarão juntos, né? Mas haveremos um dia de nos encontrar com certeza. Um beijo em todos.